boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Café com Deus. Quero você agradecer pela sua presença, por você fazer parte toda semana com a gente, estar juntinho com a gente, por dar o seu joinha, compartilhar com a gente. Muito bom. Gratidão, né, por você toda semana estar conosco. E também quero agradecer, lembrando sempre, né, que esse projeto é um projeto da igreja em Poços de Caldas, que está na Avenida Justino Ribeiro, número 208, Jardim dos Estados. E para nós é um motivo de muita alegria ter você com a gente. E assim que passar essa pandemia, vem tomar um café com a gente. Tudo bem? É isso aí. Hoje a nossa entrevista é com o Eduardo, né? Eduardo Carlos, deixa eu pôr aqui. Você chamar de Eduardo? Eduardo Carlos Daniele. Tem tanta intimidade que a gente não grava. Só chama o primeiro nome, é nome de guerra, né? É isso aí. Eduardo, nossos amigos querem conhecer você. Prazer. É bom estar juntos no programa Café com Deus. E estou à disposição, né? O nosso programa é de entrevista, para darmos um testemunho de vida e sempre, me permitam falar desde o início isso, sempre colocando o Senhor Jesus na nossa frente. O que é o mais importante, que é o mais importante. E eu quero contar o meu relato de vida antes e depois, né? Se vocês me permitem falar assim, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Amém. O antes, Eduardo, você nasceu aqui local? Como que é a tua história? Eu nasci em Santos, nasci na praia. E cada ano eu preciso voltar para a praia, eu sinto falta do sal. Né? Mas nasci em Santos já há muito tempo atrás e moramos em Santos só 4 anos da vida, mas os meus pais são italianos, eram italianos, os dois são falecidos, e eles amavam muito a Itália, tinham todos os parentes lá, então várias vezes fomos, e na época era navio, não tinha avião assim, falo de 1950 para frente, né? São 70 anos atrás, né? E então a minha mãe muitas vezes, 3 vezes nos levou para a Europa quando ainda éramos crianças. E ficávamos lá tipo 8 meses, 1 ano, para matar a saudade mesmo. Então fiz até um pouquinho de escola lá, né? De primário, né? Fiz um pouquinho. O que me dificultou muito aqui no Brasil, porque quando voltava, os calendários são diferentes. E lá, naturalmente, era em italiano, e aqui era em português. Então eu sempre me atrapalhei aqui no Brasil, né? Sempre, mas eu tinha um amigo muito querido, judeu, chamado Valdir, e morávamos colados um no outro. Era uma vila e morávamos os dois colados. E fazíamos a mesma escola, mesmo ano, mesma sala. E ele me ajudou muitíssimo. E peguei o gosto até pelo povo judeu por conta dele. Olha que legal. Porque achava, eles também eram brasileiros e tal, mas tinham a religiosidade, a pátria deles, né? Era ainda o Oriente, Israel, né? Então, e lá naquele período foi justamente que era o início da nação de Israel, porque estou falando em 1958, 59, 60, isso estava fazendo 10 anos que a nação de Israel estava constituída, né? Que foi em 1948, né? Que a nação foi definida como nação. Então, ele me ajudou muitíssimo. Mas então foi assim, a infância foi gostosa, sempre cheio de aventura, como toda molecada, né? E na época era uma delícia, porque as ruas não tinham asfalto, eram tudo de terra. E a gente brincava na terra, ficava sujo o dia inteiro. Mas fazia os aprontos, eram gostosos. Que bom. Né? Hoje, infelizmente, estar na rua já para as crianças não dá. Né? Por isso que entraram as creches, tal, graças ao Senhor. Né? Foram adaptando, estamos nos adaptando cada vez mais à necessidade do momento. Né? Mas e foi assim a minha
meninada lá, minha época de criança, né? E os meus pais eram ítalo-eslavos, de uma região norte da Itália, a cidade é Trieste, é fronteira com a Eslovênia. Então a gente sempre fala que somos ítalo-eslavos, porque são duas línguas correndo ao mesmo tempo. Todo mundo fala as duas línguas, né? Faz escola de um, mas aprende a outra língua e tal, na gramática, nessas coisas todas, né? Então eu vivi sempre um pouco, vamos dizer assim, o meu norte sempre foi um pouco aquela região, né? Inclusive até hoje tenho amigos que fizeram escola comigo. Que legal. Que nós nos correspondemos. Olha só. O Guido, né? O nome dele era Guido. Guido. Até hoje eu tenho um contato com ele, lá em Trieste, né? E a gente brincava de moleque, na neve, nessas coisas. Olha que da hora. Eu estou louco para fazer uma pergunta para você. E esses garotos, você falou da cultura judaica, era o judeu, né? A questão da fé deles, a história deles. Eles comentaram alguma coisa com você sobre isso? Comentavam, sim. Eu via na casa deles, éramos vizinhos, então eu tinha uma convivência e vamos dizer assim, não é que eu participava das festividades deles, nunca fui convidado, mas eu sabia que ele tinha que voltar mais cedo para casa, ou tinha que se aprontar por causa de uma festa, ou sabia que a casa estava, vamos dizer assim, se preparando para uma celebração, uma coisa assim, né? E isso, vocês sabem, são todas as semanas, né? Isso é semanal, toda sexta-feira e tal, eles têm esse encontro familiar, onde eles cantam, tal, né? Então era uma coisa não tão ortodoxa, né? Porque e era só uma família, num núcleo, não era né, os avós e tal, né? Então não tinha aquela festança, mas a gente convivia e eu gostava muito. Vocês sabem, eu queria falar uma coisa, todo homem, o gênero humano, homem, mulher, ele tem uma origem em Deus, né? Dentro de nós tem um espaço que é o sopro de Deus que entrou em nós, fomos criados com este sopro. E este sopro é o lugar que a gente tenta preencher com tudo, quando a gente não conhece Deus ou não considera Deus, e eu falo agora até mais especificamente a pessoa de Jesus Cristo, né? Então quando nós não conhecemos a pessoa de Jesus Cristo, esse espaço nós queremos preenchê-lo com tudo, né? Mas nada preenche esse espaço. Então a gente quer fazer festa, quer comprar brinquedo quando moleque, né? Quer brincar, quer aprontar, quer correr de um lado, correr do outro, mas o espaço não é preenchido, né? Então por isso que eu sempre, desde criança, eu lembro muito bem que nós somos de berço católico, né? Mas a gente sempre tinha um temor muito grande por Deus, os meus pais, né? E eles sempre falavam assim, você precisa de Jesus, porque ele que é a fonte, ele que é a coisa é por Jesus, né? Então, por quê? Porque ele é quem pode só ele pode nos preencher, né? Então a gente procura, mas o encontro é com Jesus. Que legal. E a tua formação profissional, Eduardo? Foi um legado de família? Foi uma escolha sua? Não. A minha profissão foi uma escolha minha, apesar do meu pai me ajudou, porque eu não sabia o que fazer. Eu gostava de tantas coisas, era curioso de tantas coisas, a nível de coisas de humanidade, eu nunca fui matemático ou físico. Eu pensei né? que você gostava de matemática. Não, eu gosto de matemática, mas física, química e tal, até na verdade eu repeti um ano na minha vida, que na minha época era o chamado científico. Certo. Né? Mas eu repeti porque eu levei bomba de física, química, tudo que eu não gostava. Ficou. E foi um ano até muito bom. Eu repeti e foi a primeira grande lição. Que eu achei que repetir
ou tomar chega para não é você não é tudo isso não, né? Você não tá com essa moral toda, né? Foi muito bom, porque quando eu fiz de novo, eu fiz com uma consciência muito maior, né? Então eu vi já desde aquele momento, eu vi assim que tinha um Deus, uma coisa maior na vida, né? Tinha um sentido maior a vida, né? Então foi uma lição muito boa que eu aprendi. Mas voltando à vocação, à profissão, né? Eu tinha o grupo de jovens naturais do colégio, tal. E todo mundo se definindo para o que fazer, né? E eu gostava muito de várias áreas, né? Eu queria fazer muito a parte humana, eu gostava muito de antropologia, gostava muito de conhecer povos, populações, né? E gostava de economia muito, achava que essa coisa de economia era muito legal e tal. Então, mas aí eu conversando com meu pai, ele preferiu, me orientou para não fazer antropologia, para fazer a parte mais prática. Porque ele falava que a antropologia era uma coisa muito que eu teria que seguir carreira acadêmica, uma coisa muito difícil de patrocinador. O que eu vou fazer? Vou escavar, né? Achar osso por aí, achar, né, dinossauro e tal, né? Então, ou estudar populações, né? Então era uma coisa muito abstrata para ele. Ele era uma pessoa muito prática, né? Então ele falou assim, não, entra mais na área de negócio, de economia, essas coisas. E eu acabei fazendo administração de empresas, influenciado por um amigo meu da turma, né? Ele falou assim, vai fazer a Getúlio Vargas, presta vestibular, né? Vestibular na Fundação Getúlio Vargas, aí na 9 de Julho, lá em São Paulo, na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. E eu prestei e entrei, né? Então aí eu fiz administração, né? Legal. Fiz isso. E quando acabei de fazer a administração, meu pai me falou que eu queria ganhar de presente, e eu falei que eu queria um bilhete de ida para a Europa, sem volta, que legal, porque eu queria fazer mestrado. Né? Aí que... E aí então ele me deu esse presente, né? Então eu fui logo depois de ter me formado, eu fui para a Europa e fiquei 2 anos lá, né? Estudando. Essa seria a próxima pergunta, você já respondeu, está muito bom. E a formação do seu pai? Ele te orientou, como, né, o pai é importante na base, né? O meu pai teve uma carreira muito interessante, não sei nem se fosse para contar, nós vamos para horas aqui, entre nós. Eu talvez nem te motive, você espectador, você participante aí, né? Nem vai ficar tão motivado assim. Mas meu pai, ele ficou preso no Brasil durante a guerra, Segunda Guerra, porque ele, por ser italiano, e trabalhava num navio de carga italiano, uma companhia italiana de carga. E quando o Brasil definiu o seu papel na Segunda Guerra, né, este navio estava nas águas brasileiras e era um navio de bandeira italiana. Então a Marinha Americana, junto com a Marinha Brasileira, prenderam este navio. Prenderam também um navio mercantil alemão e tal, pela costa brasileira, né? No Nordeste foi um alemão, e aqui foi um italiano, justamente, que foi preso em Santos. E ele era radiotelegrafista do navio. Na época, a comunicação era código Morse, ele era radiotelegrafista para se comunicar, né, com com a terra, com os outros navios e tal, né? Então ele fez isso, radiotelegrafia. Mas quando ele veio para o Brasil, ele não tinha como fazer radiotelegrafia no Brasil. E ele gostou muito do Brasil, ele ficou no Brasil 2 anos em prisão domiciliar, em prisão, não podia sair do Brasil. Ele, junto com todos os tripulantes, todo o comando e tal do navio. Mas ele ficou no Brasil. E ele gostou tanto do Brasil nesse período, que quando voltou para a Itália depois da guerra, ele falou assim, não vou ficar nessa destruição não. Vou voltar para o Brasil. Casou com a minha mãe e vieram aqui para o Brasil, né?
E aí ele não tinha nenhuma formação, a formação dele era técnica, em navio, em bar. Vai fazer o quê? Aí ele entrou no mundo dos negócios, ele era amigo de né, somos ítalo-eslavos, então entramos na comunidade italiana, na comunidade eslovena. Então com os contatos ele foi definindo uma carreira dele de representante comercial. Por isso que eu falei que era uma pessoa muito prática. O representante comercial é uma pessoa que tem que fazer pedido, tem que trazer resposta para a empresa, não é verdade? Então por isso que ele me ajudou a definir a minha carreira, né? Ele foi muito joia na minha vida, foi um grande companheiro. Que legal! Ou eu dele, não sei. Isso é vice-versa, né? Que bacana. Então, você já falou desde o início, né? Que você é cristão, né? E agora a tua vinda para cá, antes de entrar nessa questão, né, de você falar sobre a tua conversão, né? O antes e depois, né? Depois tem mais história, no meio. A salvação, depois é isso aí. E como foi essa vida proposta? Então, eu, pela graça de Deus, apesar da gente ser católico, vocês sabem, eu vou falar uma coisa assim que aconteceu comigo. A gente era católico, mas mais na forma da coisa, mais como uma sequência. Então nós íamos na missa uma vez por semana, mas não tinha assim hábitos cristãos de comunhão com o Senhor, né? De cantarinos, de leitura de palavra, de oração, não tinha isso. Era uma coisa muito externa, com respeito a Deus, cientes da existência, né? Cientes da grandeza, né? Mas no dia a dia, Deus lá e nós aqui, né? Muito afastados, né? E aí então, quando eu conheci a minha esposa em São Paulo, eu morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo e ela fazia faculdade em São Paulo de nursery, enfermagem. E eu a conheci lá por conta de outros amigos em comum, nós nos conhecemos, né? E eu em 3 meses casei com ela. Eu a conheci em outubro, né? E 4 meses. E casei em fevereiro, início de fevereiro. E casamos em Poços de Caldas, né? É a terra dela, né? Ela era de Poços, morava em São Paulo. Então aí eu conheci Poços de Caldas que não conhecia, que é muito bonita cidade, e me integrei na família mineira. Sim. Né? Me integrei na família mineira, aí eu a conheci. Mas nós moramos ainda, depois de casado, uns 6, 7 anos em São Paulo. Depois nós mudamos para Poços de Caldas. Em 1991 nós mudamos para Poços de Caldas. Nós não temos filhos, né? Não vieram filhos. Então em São Paulo a gente falava, era uma vida muito, assim, de um lado era muito boa porque eu me converti, agora vou entrar na conversão, né? Então nós frequentávamos irmãos direto, frequentávamos reuniões, irmãos, festa de irmão e tal. Era muito gostoso e dinâmico. Só que era muito cansativo. Eu trabalhava, a Cíntia, minha esposa, trabalhava, né? E nós não tínhamos assim muito, assim, ficávamos às vezes um pouco angustiados, um pouco fechados. E São Paulo naquele período, ainda um pouco em paz, mas estava começando a ser um pouquinho mais bagunçado no que se refere a trânsito, a segurança, essas coisas todas. Então chegou um ponto que até o meu sogro, de uma maneira muito carinhosa, falou assim, mas por que vocês estão em São Paulo? Vem para cá, a gente acha que uma casa, um apartamento, tal, e vocês vêm para cá. Então nós viemos em 91, né? Mas eu fui salvo, né? Quando eu conheci a minha esposa, ainda relutei alguns anos, né? Eu queria saber onde eu estava pisando, né? Então, desconfiado, meio até chato, né? Meio orgulhoso, vamos dizer assim, né? Meio, né? Sem crer, né? Crendo, não crendo, né? Eu ainda falo assim, mas o que é isso de uma coisa mais íntima?
mais pessoal, mais íntima, né? mais assim, familiar até, mais de dia a dia, né? E ela estava frequentando já, ela já conhecia grupos cristãos muito ativos, né? Então ela me fez, ao longo de poucos anos, ver que essa seria uma vida a melhor, né? Então, pela graça, por ela, eu fui salvo. Ela foi a minha agente, né? A evangelista minha foi ela, né? Com oração de muitos irmãos, porque eu conhecia muitos irmãos, mas não tinha me convertido. Insisto, me converter quer dizer um assunto pessoal, né? Um fechado, como dizem logo nos evangelhos em Mateus, né? Você vai para o teu quarto e fala com o teu Deus, né? Não é verdade? Fecha tudo e fala. Então, né, foi vamos dizer assim, uma experiência, né, de conversão. Por isso que eu não desconsidero o meu passado, porque eu acho que ele me deu uma... Vocês sabem, quando eu estava viajando na Europa, eu era jovem, tinha 26 anos, 25, 26 anos. Então o mundo se abre, você se acha dono de tudo. Se não tivesse, assim, a cultura cristã na minha vida, eu já estaria perdido naquela época, né? Porque está tudo disponível. A juventude, ela é ousada, ela quer aventura, ela quer abrir o universo, abrir espaço, né? Abrir aventuras, abrir experiências. Né? Então, isso me preservou, né? Mas quando eu me converti em 86, eu tive uma coisa mais individual, mais íntima. E a partir daí é que eu considero como ter nascido de novo, né? Eu, para mim, nasci de novo, quer dizer, encontrei o Senhor, chorei diante do Senhor, ri diante do Senhor, confessei pecados e tal. Eu lembro muito bem aquele dia, em março de 86, né, onde eu realmente falei, não, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, dentro desse depoimento seu aí, era justamente o que eu estava pensando, comentei até com a Miriam, né? Normalmente os jovens, quando tem seus 20 anos, 20 e poucos anos, o sonho dele é sair fora do país, né? E você teve toda essa oportunidade. E aí, às vezes, a distância da família gera esses conflitos que você falou, né? Vive esse conflito lá. E depois também esse conflito às vezes acontece também mesmo, né, nesse período que você está comentando de conversão, né? E eu queria te fazer uma pergunta então nesse sentido. O que a Bíblia fala sobre esses conflitos, esses inimigos, né, internos, né, que são a questão de medo, de sobrevivência, tudo isso. E temos alguns inimigos externos também, né? Que é a questão de você se manter, trabalho, escola, tudo isso. Você poderia falar para a gente sobre isso? Então, em Coríntios, né, 2 Coríntios, fala que são problemas por fora, quer dizer, tempestade por fora e temores por dentro, né? Porque, por isso que eu, né, ao longo do relato, tenho falado que a base cristã, ela é fundamental, né? Por quê? Porque senão você só está com problema. O fora te provoca problema, te instiga a ter problema, te instiga vamos dizer assim, a enfrentar situações que você vai muitas vezes dar cabeçada, né? E dentro são os temores naturais. Quem não tem medo, quem não tem raiva, quem não tem angústia, quem não tem preocupação, quem não tem depressão, quem não tem desesperança, não é verdade? Então, o Senhor, Ele e por isso que Ele é o Salvador. O que quer dizer Salvador? Né? Com Ele, tem um hino de criança que fala, com Cristo no barco, tudo vai bem. Com certeza. Então, é assim, não que você não tenha mais, o mundo é mundo, você continua com as mesmas tempestades, ou bonanças, ou as situações do mundo, assim, nós estamos agora em plena crise, não é verdade? Isso é uma realidade, não é verdade? Então não adianta fugir disso.
Mas com Cristo no barco tudo vai bem. Quer dizer, quando nós temos o Senhor, né, acalma tudo. Nós temos a certeza que nós estamos bem ancorados, né, que nós estamos firmes, que temos uma âncora, que a âncora, vocês sabem, ela penetra nas profundezas do mar. Para quê? Para dar estabilidade para o navio não ficar à deriva. Senão vem uma onda para cá, leva para lá, uma onda para cá, leva para lá. E de repente está nas pedras e cai tudo. Né? Quebra tudo. Né? Então a âncora, ela segura. E a âncora né? Nós nos voltarmos para o Senhor. Né? Quando você fala Senhor Jesus, quando você confessa o nome dele, é como se você estivesse pegando dentro de você uma âncora, você está meio solto. Você fala Senhor Jesus, você lançou uma âncora. Né? Então este ato tão simples de falar Senhor Jesus, ou um ato tão simples de orar, de agradecer, quando você acorda de manhã, Senhor, obrigado. Né? Obrigado, Senhor, eu estou ainda acordado, estou ainda vivo, né? Quero ser útil nas suas mãos, né? Quero te encontrar, quero te ver, acalma a minha tempestade externa ou interna, né? Então esse é o viver de um cristão, né? Por isso que é uma costura diária, porque diariamente o entulho vem, diariamente o medo se reafirma. Né? Você tem uma notícia, um parente pegou uma doença, o outro parente não está bem financeiramente, o casal está brigando, o outro está lá. Aí você fica desesperado, de novo você perde o norte. Por isso que aí você tem que lançar de novo a âncora. Senhor Jesus, seja a minha rocha, seja a minha segurança, né? Para eu viver, né? Mesmo em meio à tempestade externa e interna, né, esses temores, esses medos, essa desesperança, né, mas eu estar bem ancorado. Né? Então o X da questão, eu vejo, da nossa vida é justamente isso. E todo mundo, não tem exceção, não tem ninguém, todo homem, mulher, todos, até criança quando recém-nasce, né, ela tem este espaço para Deus. Né? Todo ser humano é criado com esse espaço para Deus. Claro, a criança não sabe disso, porque ela quer mamar e dormir, né? Mas quando ela vai ter 10 anos, 12 anos, começa a entender a vida, entender o que ele é e tal, tem que definir. Tem. Essa criança de 12 anos é um momento maduro, falo 12 assim de uma maneira, 12, 13, 11, dependendo da maturidade de cada um, mas é o momento dele encontrar o Senhor. Mas não tem idade. Eu conheci o Senhor, eu fui salvo, né, com 36 anos. 36 anos. Né? Então eu casei com 33 e fui salvo com 36 anos. Né? Então não é para dizer não, que se passa de 30 está perdido, não tem mais salvação. Deus é misericordioso, não é verdade? Ele quer todos, ele quer salvar a todos. Né? Se tem uma pessoa, um idoso no leito de um hospital agora, prestes a falecer, se ele falar, se ele confessar, se ele voltar o coração para o Senhor, né? Ele ganha uma alegria nova, um sentido de vida. Mesmo no finalzinho, o sopro de vida está indo embora. Mas ele ganha o sentido da vida. Né? Por isso que nunca é tarde para Deus. Né? Temos que estar prontos. Né? Então, você começou falando antes e depois, né? É fundamental essa deriva de querer ver na nossa força, querendo resolver as coisas, né? E o Senhor, desde o início, né? Você que está nos vendo, talvez, falou, puxa, eu gostaria de ter essa experiência que o Eduardo teve, né? Isso que nós estamos falando, esse ambiente tão gostoso aqui. Esse Deus ama você e quer realmente que você tenha essa experiência. Independente de estar preocupado com a pandemia, o que está acontecendo. O Senhor te ama, com certeza. E Eduardo, passa muito rápido, né? Já passou? Já passou rapidinho. Vamos, você gostaria de orar por ele? Quero, né? Não teve essa oportunidade, você
se coloque diante de Deus, Ele vai orar por você. Com Amém. certeza você pode ter o antes e depois, hoje, agora. Amém. É verdade. Se você puder ficar mais confortável, sentar, mas mesmo se estiver em pé, correndo, fazendo Cooper agora na bicicleta, como chama, na ergométrica lá, não tem problema. O Senhor é o Senhor de todos os momentos. Né? Não é um Senhor reservado a uma sala ou a um templo, não é verdade? Não tem mais isso. Hoje Ele está dentro de nós, é intimidade. Onde você está na cozinha cozinhando, você pode falar assim, e repete comigo se você puder. Né? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, por podermos falar de novo de Ti, que é sempre novo. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos salvou, um Deus que cumpriu a vontade do próprio Pai. Por isso, Jesus, muito obrigado por tudo. Eu quero abrir o meu coração a Ti. Eu quero, Senhor, encontrar-Te. Eu quero, Senhor, também ter um novo início na minha vida. Invoco o Teu nome. Invoque junto comigo, querido. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, invoco o Teu nome, porque eu quero Te receber como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero Te agradecer por tudo, Senhor. E quero começar uma nova vida em Ti, contigo. Porque junto, Senhor, com Cristo no barco, tudo vai bem. Senhor, nada vai temer, se é pandemia ou não é pandemia, se são temores ou não temores, não importa. Com o Senhor tudo é novo. Por isso, muito obrigado, Senhor, pela Tua vida em nós. Nós louvamos o Teu nome. Amém. Amém. Se você fez essa oração, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, né? Dá o seu joinha aí, compartilha com a gente, que a gente quer continuar orando com você, quer conhecer você. Dar uma Bíblia de presente, né, Glauco? Amém. O local está disponível, né? Isso, com certeza. Tá. Com certeza. A Bíblia está falando que falta tem 5 Bíblias. 5 pessoas que ligar para nós vai ganhar esse presente. Amém. Muito bom. Muito legal. Eduardo, muito bom. Muito bom. Eu que agradeço. A gente agradece. Eu queria que tivesse parte 2. Desculpe, parte 2. Se for interessante, desculpem essa ousadia, mas se for interessante, assim, gostoso. Se você gostou dessa entrevista, esse bate-papo aqui, né? Você indica um amigo, uma pessoa, um colega, né? Domingo, né? Vai lá no domingo, né? E a gente agradece, pede para você, né? Continuar dando seu joinha, acompanhando a gente. Isso é muito importante para nós. Amém. Então, obrigado, Eduardo. Obrigado a vocês. Obrigado, Deus Paulinho. Deus abençoe. Amém.